A gente conversa ao vivo aqui no Agora CNN com o advogado e professor de Direito Constitucional André Marcília. Seja bem-vindo, André, aqui à CNN Brasil. A gente vê essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, alegando tecnicamente de que Débora dos Santos não deveria ser culpada ou responsabilizada pelo pedido de vista e que já tinha quase o processo de 1/3 da pena aí cumprido e que ela poderia ter a prisão domiciliar. Mas pela sua avaliação, professor, a pressão da direita fez diferença nesse caso para que Alexandre de Moraes concedesse a liberdade provisória? Boa tarde, Gustavo. Olha, eu entendo que muita gente tem visto essa pressão popular como motivo dessa decisão e que, então, o ministro Moraes teria dado um recuo. Eu não entendo que esse recuo tenha sido sincero ou tenha havido algum tipo de sensibilidade do ministro para que essa decisão tenha sido tomada. Na minha avaliação, o que o ministro fez foi tirar o caso dos holofotes da mídia. Os holofotes da mídia e da população, da sociedade de um modo geral, estavam no fato dela estar presa dentro do cárcere. Bom, ela agora passa a estar presa dentro da casa dela. Não houve revogação da prisão preventiva, o que, no meu entender, é o que deveria ter sido feito. Houve substituição da prisão em cárcere por uma prisão domiciliar tão severa quanto a que ela estava no cárcere. Afinal, ela está com tornozeleira, ela não pode sair de casa, ela não pode receber visitas, senão dos advogados, ela não pode se comunicar com ninguém, inclusive algumas outras medidas cautelares inconstitucionais foram também impostas, como não dar entrevista, não poder se manifestar em redes sociais. Vale a gente lembrar que o próprio STF já decidiu em casos anteriores que presos podem dar entrevista, mas ela, mesmo presa dentro de casa, numa prisão domiciliar, não poderá. Então, são medidas super severas e que criam uma espécie de prisão sem grades dentro da casa dela. Na minha avaliação, não houve recuo, houve apenas um jogo de cena para se retirar o caso dos olhares da mídia e da sociedade de uma forma geral. Professor, na opinião do senhor, até que houvesse a maioria dos votos, ou pelo menos a conclusão do Supremo Tribunal Federal, ela deveria estar solta? Entendo que sim, Gustavo, porque é o seguinte, a prisão dela é preventiva, portanto, e há uma previsão legal para a prisão preventiva. E quando que a prisão preventiva é necessária? Primeiro, quando há um perigo à ordem social ou quando há um perigo à aplicação da lei ou às investigações. Não tem mais investigações e a aplicação da lei me parece absolutamente segura nesse caso. E qual é o perigo à ordem social? Que perigo que essa moça solta representa para a sociedade? Nenhum. Aliás, nem ela e creio que boa parte dos demais presos do dia 8 são pessoas que não têm antecedentes, são pessoas que, enfim, não são recorrentemente cometedores de qualquer tipo de ilícito. Então, nenhuma razão me parece ser razoável para que boa parte dos demais presos, e ela em específico, estejam sob prisão preventiva. O que deveria ter sido feito, a meu ver, portanto, não é a substituição da prisão em cárcere por uma domiciliar, mas uma revogação da prisão preventiva, sobretudo pelo pedido de vista do ministro Fux, que tornou a prisão dela ainda mais longa. Vamos lembrar que ela já estava presa há 2 anos aguardando julgamento e mesmo assim o ministro manteve a sua prisão, acreditando que permanece o risco dela à sociedade. Professor, claro que não é o caso da Débora Rodrigues, mas nós temos pessoas com antecedentes criminais, tráfico de drogas, entre aqueles que participaram da tentativa de golpe do 8 de janeiro. A Débora estava no acampamento, defendendo o golpe de Estado, o acampamento bolsonarista aqui em Brasília. A Débora passou por uma barreira da Polícia Militar, a Débora não seguiu as ordens das forças policiais, subiu na estátua e pichou. Eu gostaria que o senhor analisasse, claro, são pessoas que fizeram atos criminosos, mas, ao mesmo tempo, há uma espécie de consenso, até entre advogados progressistas, de que a dosimetria está pesada demais. O senhor concorda? Acha que as penas estão muito altas? Não, sem dúvida alguma, as penas estão muito altas. Agora, os advogados que acreditam que todas essas pessoas cometeram um golpe ou tentaram cometer um golpe não podem se assustar com a dosimetria, porque nessa dosimetria o que está embutido, o que faz com que essas penas aumentem? Golpe de Estado
e abolição violenta do Estado. Esses dois crimes, que aliás são a mesma coisa e não deveriam ser somados, mas cada um deles representa, em média, 10 anos de condenação. Então, se você, ainda que você afaste um deles, vamos supor, e dê 10 anos e coloque deterioração de patrimônio, etc., vai resultar mais ou menos nas penas que a gente tem visto, 15 anos, 14 anos, 17 anos. Então, o que me parece que está intuitivamente ou sensivelmente desagradando parte da sociedade é talvez perceber que essas pessoas, embora elas estivessem ali numa manifestação pública e possam ter cometido ilícitos, esses ilícitos não necessariamente foram ilícitos de tentar dar um golpe de Estado. Nós tivemos já, durante, enfim, todo o curso da nossa história, diversas manifestações que descambaram em violência, que foram cometidos ilícitos de vandalismo e etc., mas não necessariamente a gente pode automaticamente entender que essas pessoas todas sempre quiseram dar um golpe de Estado. É necessário que a gente relativize não apenas a dosimetria, mas se realmente essas pessoas estavam imbuídas de tentar dar um golpe, e ainda que estivessem, se isso não seria um crime impossível, porque mesmo que você deseje cometer um crime, se você não tem condições de cometê-lo, e não se comete um crime com batom ou com bolinha de gude, estilingue, como boa parte dessas pessoas que estavam lá possuíam essas, entre aspas, armas da mão, se elas desejassem, ainda que desejassem cometer um golpe de Estado, não conseguiriam com essas armas ou com apenas com, enfim, o seu amadorismo que ali estava com elas. Nós conversamos com o advogado e professor de Direito Constitucional, André Marcília. Muito obrigado pela presença, André, aqui no Agora CNN. Obrigado, um abraço. Bom sábado.